No Papo Suprem de hoje, nós vamos entrevistar a Patrícia Miranda. E o que é a Patrícia Miranda? A princípio eu pensei que ela fosse uma líder comunitária. Depois pensei que ela fosse uma empreendedora social. Essas palavras, esses títulos que usam para pessoas como ela. Mas a Patrícia é uma pessoa que gosta de gente. Essa é a virtude principal que eu considero na Patrícia. Patrícia mora no Sol Nascente e sua casa é uma espécie de pronto-socorro daquela comunidade. Patrícia, quem que é você? Onde você nasceu? Como é que é essa história da Patrícia Sol Nascente, Patrícia Brasília? De onde você veio? Como é que você veio para Brasília? Eu nasci em Minas, em Patos de Minas, né? Com 3 dias de nascido, meu pai tinha um pequeno comércio e quebrou. E nós fomos para São Paulo, morar na casa da minha avó, Sim. a mãe de minha mãe. E lá nós ficamos até 76, 77, que eu me retornei a Brasília. Vim para Brasília, me retornei, não, vim para Brasília. Né? Fui trazida pelo meu irmão mais velho. E aqui morei, assim que cheguei, fui morar em Taguatinga-Sul. Perfeito. Fiquei lá por uns bons anos, com a minha segunda mãe, né? A minha madrasta, que meu pai havia casado novamente. E a gente foi aprendendo, foi matricular nas escolas, conhecer pessoas que a gente não conhecia, a gente era só naquela época muito criança, né? Sim. E a gente foi crescendo aqui em Brasília, que amo de paixão. É mesmo? Brasília. É. E seu pai, São Paulo, depois foi para Brasília, o que ele trabalhava, como é que é? Meu pai, quando nós saímos de Minas, fomos para São Paulo, né, para casa da minha mãe. Meu pai, Brasília estava em construção naquela época, então a maioria das pessoas, né, vieram para Brasília. E meu pai foi um dos, né? Só que meu pai chegou aqui, ele casou. Deixou mamãe lá. Ixi. Deixou minha mãe lá, e lá minha mãe, nós crescemos, minha mãe ficando maiorzinha, minha mãe faleceu, e meu pai não compareceu, nem no enterro. Puxa. Mas é coisas da vida, é saber passar. Né? Hoje eu entendo assim, mas na época, quando criança, era revoltadíssima com meu pai. Sim. Né? E meu pai chegou lá em 74, 75, e disse que ia trazer nós para Brasília, uma cidade melhor. E eu, como criança, relutei muito para vir. Meus irmãos, todo mundo ficou muito feliz. Sim. Eu não quis vir. Mas, como criança, a gente não comanda. Vim eu e minha irmã, e meu irmão mais velho nos trouxe. Sim, sim. Aí viemos morar com a minha madraça, que é Dona Ruth. Era Dona Ruth, a minha primeira madraça, né? Sim. Teve outras madrastas? Tive 3, 4 madraças, né? Seu pai não era brincadeira, não? Era, não sei se era tão bom em tudo, mas assim, numa parte ele foi falho, né? Como nós seres humanos somos falhos em algumas coisas. Sim. Mas meu pai, ele tinha uma coisa muito grande que poucas pessoas têm hoje. Meu pai conseguia escutar as pessoas, né? E eu sentia que a mulher, hoje, como eu conheço algumas já faleceram, outras ainda estão vivas, eu vejo que hoje, como mulher crescida, eu que sou, Sim. a Patrícia Miranda, eu vejo que teve naquelas mulheres que procuravam meu pai, carência, né? Aí podia ter vários tipos de carência, mas uma das carências era ter alguém do lado, né? Para ouvir, né? Para ouvir, para estar ali junto, né? Tá. E como é que veio essa motivação de ajudar as pessoas, Patrícia? Sim, aí cresci nesse minha madraça e sofri muito. Eu sofri com a primeira muito madrasta? a minha primeira madraça. Como é que ela era, Patrícia? Olha, eu poderia falar várias coisas ruins, né? Mas foi um sofrimento muito grande. Sim. Fisicamente, mental, enorme. Tanto que eu tinha, assim, por ela, meu pai eterno. Eu queria, assim, puxar ela. Tanto que ela batia na gente muito, eu e minha irmã, e toda vez que a minha irmã ia apanhar, eu dizia, não, deixa eu apanhar no lugar da minha irmã. E quando criança, nós fazíamos xixi na cama. Coisa que é normal, né? Certo. Toda criança tem esse... E a gente apanhava, tinha que ficar sem roupa ali, segurando aquele colchãozinho, só o ossinho, né? Para a chácara inteira ver aquilo, até o colchão secar. Nossa. E eu achava aquilo o fim do mundo. E eu dizia, ai, quando eu crescer, ela vai me pagar. E ela batia na gente, ela batia com gosto. A gente sabe quando você bate no cachorro, no animal com gosto? Era assim a nossa vida. A minha. Poxa. Não,
hoje eu falo, poxa, mas aquelas surras me serviram para alguma coisa na vida. E eu fui crescendo. A minha última surra, e eu sempre tive assim, eu já falei para o senhor uma vez, eu me senti uma criança diferente, eu sempre fui uma pessoa diferenciada, não melhor e nem pior do que ninguém, eu sempre me senti que eu era diferente. E eu simplesmente, naquela época, na última surra que ela foi nos dar, que ela tinha o hábito de sentar, descascar fio de eletricidade, trançá-lo e bater. O fio, depois que ele é desencapado, onde ele bate na carne, ele abre. Puxa. E ali a gente ficava no sal grosso, de molho no tambor. Era um sofrimento muito grande. Eu dizia, eu não queria vir, que eu realmente não queria vir para Brasília. Sim. Eu criança, eu sentia que eu não queria vir. Mas eu tinha que passar por aquilo. Hoje eu falo assim, mas na época eu não aceitava. E fui crescendo. E ali por volta na minha última surra que a minha madrasta me deu, ela veio com fio e batendo. Aí quando ela bateu, eu assim pequenininha, magérrima, ensanguentada, segurei o fio e disse para ela, olhei nos olhos da minha madrasta, foi a primeira vez que eu me senti grande. Olhei dentro dos olhos dela e disse, a senhora, eu vou soltar esse fio. Quando eu soltar, a senhora me mata. Porque se eu sobreviver... Puxa. Quando ela soltou o fio, ela começou a gritar, a se descabelar e não me bateu mais. Sei. Nunca mais eu apanhei. Aí eu fui pro quarto e fui pensando naquela atitude que eu tive. Uma atitude muito difícil, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? 11 para 12 anos. Mas já tinha 25 quilos. Quando vinha o vento, podia levar. Aí eu fui pro quarto e comecei a pensar. O que eu tinha feito? Ela ia me matar. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. E a minha vizinha do lado, que chamava Dona Terezinha, tinha um barracão dividido, né? Ela gritava assim, oh, meu Deus, socorre essas meninas, sem pai, sem mãe. Eu dizia, vou pra casa da Dona Terezinha. Aí fiquei ali deitadinha, só o cadáver, né? O corpo. E eu, como falei pro senhor, eu sempre fui uma pessoa diferenciada. E eu sentia que naquelas minhas feridas passava um refrigério. O que é um refrigério? Palavra bonita hoje. Eu sentia um vento, eu trancada num quarto, eu sentia um vento passar por cima de mim. Eu dizia, ai meu Deus, me ajuda, tanta dor no corpo, eu tinha apanhado demais. E aí foi passando. Aí dormi, adormeci e vi um copo de água do meu lado. Aí falei assim, nossa, mas um copo de água, não tinha nem força, os ossinhos para levantar e tomar aquela água. Olha para como eu me tornei hoje. Aí minha irmã falou assim, eu peguei água escondida para te dar. E me dava comida escondida, eu trancada, amarrada. Eu fiquei muito tempo amarrada na cama, né? Porque eu fui rebelde com a minha madrasta. Né? Por isso que ela fez tudo isso. Mas hoje eu entendo. Quando pensa que não consegui me soltar, fugi. E fui morar na casa das colegas. Comecei a ir para a rua. Chegava na casa das colegas, eu sempre fui muito carinhosa, muito jeitosa. Eu fui um pouco jeitosa, mas sempre fui meia braba. E comecei a me envolver assim, graças a Deus eu me envolvi com droga, não caí na prostituição, né? Porque hoje em dia é quase que, né? Aí eu falava para minhas colegas assim, deixa eu comer, dormir aqui, eu lavo louça para você. Aí cuidava da casa. Daqui a pouco chegava o sargento lá, que era amigo da minha madrasta, me levava de volta. Só que ela já não me batia mais. Ela dizia muito bonito, brigava, falava. E eu já não tinha mais medo dela. O importante para mim era isso. Eu não tinha medo dela. Eu já estava me preparando para a vida, para não ter medo do que, né? Eu não entendia isso. E aí foi indo. E seu pai nessa história? Meu pai nem apareceu. Meu pai passava 8 meses, 1 ano sem aparecer em casa. Puxa. Aí foi indo, a gente começou a ter esse contato, né? Aí teve a primeira vez que, assim... E quem sustentava a casa? Meu pai ganhava assim muito bem. Ele só mandava o dinheiro, então? É como se fosse porco, tava de comida no chiqueiro. Estou falando para o pessoal, morre de rir. Porco, não é só de comida que vive o homem, né? Toda palavra grandiosa que se tem hoje. Meu pai só mandava dinheiro, mas minha madrasta, ela tinha uma vantagem, ela era banqueteira. Ela fazia grandes jantares assim para os políticos. Minha madrasta era muito influente, uma pessoa cozinheira de mão cheia, caprichosa. E aí eu peguei esse dom dela. Ela ia e me levava. E eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo com aquilo. E foi passando assim o tempo, eu fui crescendo. E cresci, né, novamente. Fui ficando mocinha, saí de casa, não morava mais com a minha madrasta, e fui aprendendo, casei, fiquei viúva,
né, várias vezes, né? E tive meus filhos e fui aprendendo a vida. Então, esse grande sofrimento foi me preparando para quem eu sou hoje, para poder ajudar as pessoas. Porque muitas das vezes a gente não precisa só, assim, dar uma cesta, né? Você precisa ouvir. Muitas das vezes a necessidade de quem precisa não é só a cesta básica, a roupa, um remédio, é ouvir. É estar ali junto naquele momento, né? Pode ser até o momento final, terminal da pessoa, você está junto. Isso que eu acho, assim, grande importância que eu me tornei, através do sofrimento. Muito bom. No Papo Supre de hoje, estamos entrevistando Patrícia Miranda, que aqui na TV Supre foi considerada uma empreendedora social. A Patrícia, ela tem a virtude de gostar das pessoas e ouvir as pessoas e ajudar as pessoas. Nós vamos ter um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos para o Papo Supre de hoje, em que a entrevistada é Patrícia Miranda, uma empreendedora social, uma pessoa que gosta de gente, que tem a virtude da resiliência, tem a virtude do perdão, tem a virtude da solidariedade com as pessoas. A Patrícia vive no Sol Nascente e a casa dela é uma referência no Sol Nascente das pessoas que procuram ajuda. Às vezes não ajuda material, mas especialmente a ajuda espiritual, aquela vontade que as pessoas têm de uma orientação e que não encontram no outro local. E a Patrícia é craque, vamos dizer assim, é uma pessoa que é um atleta da solidariedade. Patrícia, então esse sofrimento serviu para que você enfrentasse a vida como você enfrenta. Uma pessoa assim que é considerada um ponto de referência lá no Sol Nascente, na ajuda às pessoas. Como é que é esse negócio de ajudar as pessoas, Patrícia? Dos meus 12 para 13 anos eu fui ser cuidadora de idosos, né? Quando eu comecei a cuidar. 12, 13 anos? Criança ainda, certo. Né? E a senhorinha que eu dava banho, cuidava, ela dizia, você vai ser uma grande cuidadora. E eu arrumava ela, dava banho, arrumava a cama, e ia lá no canto e dizia, Deus me livre. Mas eu era criança, eu não entendia, né? Eu não queria aquilo para mim, né? Eu queria lá, jovem, né? E eu fui indo e fui realmente, graças a Deus, fui uma boa cuidadora, excelente. Sim. Né? Tive vários problemas, mas consegui enfrentar vários problemas. E tive meus filhos, fiquei viúva, né? E precisei de ajudas sociais do governo, que hoje tem vários, né? E um dia lá, procurando ajuda, um senhor disse para mim, no meio de todo mundo, que eu não precisava. Primeiro ele me olhou, foi subindo assim, parou nos meus olhos e disse, você não precisa. Eu saí dali arrasada, chorei muito, né? Eu ficava pensando, mas quem tem carro, tem casa, eu era nova, né? Tá recebendo e eu não recebo, eu pagava aluguel com os meus meninos pequenos. Fiquei muito chateada, né? Ainda mais que ele falou no meio de todo mundo. Mas eu fui embora muito chateada mesmo. Sim. Mas eu trabalhava e falei, não, vai passar. Eu sempre acreditei que na vida que vai passar, porque na realidade tudo passa mesmo. Perfeitamente. Né? E passou. Né? Hoje eu até agradeço esse senhor, né? Que foi através de ser cuidadora que eu comecei. E eu fui aprendendo a ajudar as pessoas. Perfeito. Mas naquela época eu precisava de ajuda. E eu não tive. Eu tive pessoas que me chegavam comigo e falavam, não, vou te ajudar. Chegava até a porta. Né? Por exemplo, certos ministérios, certas coisas. Falava, você fica aí, fulano vai te atender. Quando falava, Patrícia Miranda, aí eu entrava, você vai fazer o que aqui? Isso. Não, cadê fulano? Você veio com quem? Eu vim com fulano, cadê ele? Não, ele já me deixou aqui. Não, você volta depois. E remarcava até você gastava um pouco de passagem que tinha e não resolvia. Hoje eu faço diferente. Eu pego na mão, passo a porta junto com a pessoa. Sim. Até a pessoa acessar aquele, conseguir o que tem que ser. Você não deixa a pessoa ali na porta? Não você deixo, vai porque junto? eu fui deixada na porta. Ah, perfeito. Aprendeu, né, Patrícia? Então, eu sei que vão fazer isso, que fazem, né? Não estou dizendo que todos, né? Sim. Então, eu quero estar até o final, né? Então, eu acho muito bonito, assim. Não é bonito da minha parte, que eu falo que isso é um dom de Deus, né? Sim. Porque nós, seres humanos, somos falhos, somos cheios de defeito, né? E, na realidade, eu sempre penso, nós só nascemos para 2 motivos nessa vida. Só 2. Aí as pessoas falam assim, isso, aquilo, não. Servir e ser servido.
Ah, perfeito. Isso é uma frase que quando eu estou assim muito triste fico chateada, porque as pessoas acham que a gente que está sempre ajudando não tem problema, não tem dívida, não tem conta, não tem nada. Temos, e grande. Quantas vezes a gente sai de um consultório com uma pessoa e o médico fala, tem que tomar esse remédio de emergência. E a gente sabe que na rede não tem. Não, vamos ali na farmácia, eu compro. Você tira dinheiro do bolso, então? Eu compro. Do seu bolso? Eu compro. Poxa. É emergência, eu tenho que comprar. É emergência. Sei. Perfeito. Eu chego na casa da pessoa e realmente a pessoa está ali, desculpa a expressão, sem um arroz. Que nós temos pessoas, a gente fala o sol nascente, não. É geral, é Brasília toda. Sem o básico, que é o arroz e o feijão. Sei como é que é. Ah, não, tá bom. Aí eu falo, ó, eu não tenho, mas eu vou ali. Eu estou com dinheiro aqui de fulano, mas o dinheiro é meu. Sei. Eu ajudo as pessoas lá no sol assim. Eu nunca falo que sou eu, a Patrícia Miranda. Né? Mas por trás da Patrícia Miranda, nós temos vários colaboradores, são pessoas que nos ajudam. Né? Por exemplo, vai fazer a sopa, nós temos uma sopa, a roupa. Então as pessoas mandam. Aí o que a Patrícia tem que fazer? A Patrícia tem que separar, ver as famílias necessitadas mesmo. Né? Porque no meio das necessitadas aparecem o joio e o trigo. Então, eu já estou tão assim que eu só basta olhar. Sei. Já conhece? Já. Aí eu falo, quando eu não conheço, eu falo para a pessoa, olha, eu vou lá fazer a visita, que é a fulana que vai dar alguma coisa, a fulana sou eu mesma. Sei como é que é. Né? Mas assim, eu queria que as pessoas do Sol, do Brasil, de Brasília toda, né? O ser humano em si, aprendesse porque às vezes nós passamos por grandes dificuldades e reclamamos. Perfeito. Mas a dificuldade é para que nós cresçamos, né? São lições, né? São lições da vida. É difícil. Eu já tive momentos com meus filhos que eles eram pequenininhos, eles falavam assim, mamãe, faz bolo. Bolo, que é uma coisa hoje quase que... E eu não podia fazer o bolo. Mas eu corria lá e fazia angu doce. Feito na água. Aí desenformava na forma de bolo, colocava num prato e colocava coco ralado. E dizia, olha o bolo. E eles comiam feliz da vida. Que maravilha. Hoje eu posso dar bolo, posso dar muito mais do que isso. Nós fazemos aniversário para as crianças, não são todas. Né? Eu falo sol nascente, porque o sol nascente ele é muito grande, mas também é muito assim, mal dividido. As crianças... Nós temos crianças lá, familiares, passando necessidade, desempregado. E eu falo para as pessoas, está desempregado, não pode fazer uma coisa, vamos fazer outra. Isso. Né? Orientação. Perfeito. Porque você chega num determinado setor do governo, não tem a cesta. A pessoa sai arrasada. Quem quer comida, quer comida. Não adianta você falar palavras bonitas, ela está com fome. A fome é urgente, né? Não vai esperar daqui a 30 dias chegar uma cesta do governo. Ela quer comida. Então você dá a comida, depois você vai orientando. Né? Vó, ver se você vende isso, né? Tem um lote para capinar, tem alguém precisando. Então o pessoal do comércio, né, nós temos nossos colaboradores, né? Ali a padaria, o dono da padaria já me ajuda. Né? Quando é emergência, eu ligo para ele, fala, mas tem pão, aqui tem isso, manda vir aqui. Aí ele doa. Perfeito. Né? E a sopa, como é que é? Eu já convivi com vocês lá em Taguatinga, em Samambaia, com esse negócio da sopa, distribuindo sopa para cerca de 200, 300 pessoas. E como é que faz isso? Dá sopa para todo mundo? Ou vocês fazem alguma seleção? Olha, quando se doamos algo, qualquer coisa na rua, você não pode selecionar. Perfeito. Na rua, quem chegar, está na fila, tem que receber. Né? Então, você não pode falar para a pessoa, você não pode, você não precisa. Está na rua, só se fosse um lugar reservado, aí você podia. Perfeito. Aí, o que eu aprendi a fazer? Ele falava bem alto, né? Faz orientação a Deus, né? Olha, gente, essa sopa foi feita com muito carinho, nós temos colaboradores, pessoas, né, humildes. Eu sou moradora do setor, nós estamos distribuindo aqui porque eu conheço a nossa comunidade, mas é só para quem precisa. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil no começo. Mas depois a gente já via as pessoas que precisavam, já não ia, já ficava parada, né? Aí falava, Patrícia, se sobrar um pouquinho, você me dá? Não, um copo você pode tomar. Perfeito. Né? Mas levar uma bacia, uma panela cheia, já era o fim, né? Mas assim, a gente vai aprendendo, ensinando também e aprendendo com as pessoas, né? Perfeito. Mas que é fácil, não é fácil, não. Como é que é essa questão lá? Você é muito assediado, eu sei disso, por políticos e tal, especialmente nesse período agora e tal. Como é que você consegue fugir disso e continuar essa pessoa que só tem o propósito de ajudar e até estranho de não ser ajudada?
Eles vêm com propostas em que você poderia, inclusive, se aproveitar disso e tal, para propósitos de eleitorais, coisas desse tipo. Como é que você consegue fugir disso? Que eu acho que é uma coisa meio difícil, né? Olha, quando eu começou a política começa bem antes, as pessoas falam que começou agora, mas a política vem muito tempo. Aliás, ela não para, né? Perfeito. E meu filho falava assim, mãe, vem fulano aí. Aí eu dizia, não conheço não. Aí ligava no meu telefone e falava assim, Patrícia, você... Grande liderança do Sol Nascente. Não sou liderança. Não, você é assim. Não sou. Né? Eu tenho, né, meu candidato, né? Mas assim, eu tento não misturar. Eu não misturo mesmo. Perfeito. Porque assim, a doação, ela tem que partir de dentro, você tem que ser uma coisa sua. E a política, ela passa, é passageira, né? E temos vários políticos, temos políticos bons, mas temos vários políticos que, infelizmente, ainda só aparece no sol, só sai para fora do armário de 4 em 4 anos, né? E a minha comunidade, assim, é onde eu passar. A comunidade é na rua, é onde eu passar. E eu vou continuar ajudando, né? E a política, se eu me misturar, eu vou ter que levar aquela imagem daquele político, né? Tanto quando nós distribuímos a sopa, eu escutei uma frase um dia. Só está vindo porque a política está chegando. Falei, nossa, mas o que é isso? Foi assim, eu fiquei, mas depois eu disse, não, é passageiro, vai passar. Tanto que hoje a pessoa que falou me pediu até desculpa. Eu falo, não, que isso, é coisa da vida. Né? E quando a sopa, a gente vai continuar agora um outro trabalho, né? Eu quero ajudar. Eu disse, não, estamos sempre abertos, né? É isso aí. Hoje, no Papo Supre, tivemos a oportunidade de entrevistar Patrícia Miranda, essa pessoa que reside no Sol Nascente e cuja casa é o ponto de procura de socorro das pessoas que vivem naquela comunidade. Às vezes, não só em função de necessidades materiais, mas especialmente de uma pessoa que sabe ouvir e sabe orientar as pessoas. Às vezes as pessoas têm um problema, pensam que têm um problema, e a solução é ser ouvida e desabafar o seu problema e receber uma orientação. Isso Patrícia Miranda faz. Continue conosco, TV Supre, canal 2 da NET. Você pode também acessar a TV Supre no YouTube, TV Supre em Brasília.